Paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, estamos começando mais um programa, o Culto da Família. Um programa especial, um programa que tem como propósito, que tem como objetivo você e a sua família. Porque vocês são especiais para Deus. Nós somos especiais para Deus. Por isto, o Senhor tem levantado na terra, no mundo, homens e mulheres para pregarem a sua palavra. Deus tem usado as mídias para de alguma forma alcançar a sua vida, a sua família, porque este é o propósito do Senhor. Você sabe que Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ter paz, viver em harmonia, em um bom relacionamento, enfim, pudéssemos viver diante de Deus de modo agradável. Você é o alvo do amor do Senhor. Quero fazer uma oração inicial e logo após estarei já ministrando a palavra de Deus. Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco diante de Ti e Te agradeço pela Tua bondade, pelo Teu amor leal para conosco. Senhor, as Tuas misericórdias não têm fim. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada momento nós somos alcançados pelo Teu favor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E nesse momento eu te peço que a Tua poderosa mão, a boa mão do Senhor, esteja sobre as nossas vidas continuamente, sempre, ó Senhor. Em todo momento, em todo instante, nós queremos a Tua presença, a Tua doce presença. Eu te peço por todas as vidas, por todas as pessoas que nesse momento estão orando comigo, estão participando deste programa. Abençoa-as, ó Pai, em nome de Jesus, que aquilo que elas têm colocado diante de Ti, o desejo de seus corações, segundo a Tua boa vontade, lhes seja concedida e elas possam desfrutar da bondade do Senhor e possam perceber que há um Deus que cuida de nós, um Deus amigo, um Deus que quer se relacionar conosco, um Deus que está sempre bem presente para nos ajudar. É a minha petição, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe grandemente, que você possa ser alcançado pela resposta desta oração que nós fizemos. Vamos então para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 50, o versículo 19 e o 20, que diz assim: E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vejam só, queridos, nós vivemos cada dia momentos de aflições, de angústias, de adversidades. Nós somos surpreendidos. Há momentos que tudo está em uma verdadeira calma e paz. E de repente surgem adversidades, surgem problemas, surgem situações que nós não esperávamos. Somos como que surpreendidos. Mas esse texto das Santas Escrituras, eles nos mostram que há um Deus que torna o mal em bem. Muitas vezes os adversários se levantam com o objetivo de trazer o mal sobre as nossas vidas. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso nas suas obras, nas manifestações do seu amor, que aquilo que vem como mal contra nós, Deus transforma em bem. Eu estou falando de um Deus que pode fazer com que essa situação que você está vivendo, que parece ser uma situação tão terrível, tão drástica, tão impossível de se encontrar uma solução, eu estou falando de um Deus que pode transformar esta situação em um bem para a tua vida. O que você precisa fazer? É confiar em Deus. Não deixe o desespero tomar de conta da sua vida. Em momento algum murmure, em momento algum blasfeme, em momento algum venha se
autodesprezar, não se menospreze. Pelo contrário, coloque o seu olhar em Deus, pois existe um Deus que transforma os males da vida em bem para nós. Por isso, Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele diz que todas as coisas, vejam só o que Paulo diz, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Nós fomos chamados por Deus, nós ouvimos a convocação de Deus, atendemos a essa convocação. Portanto, nós estamos debaixo de um Deus, debaixo das mãos de um Deus, que em tudo Ele pode nos favorecer, desde que mantenhamos a nossa postura diante dEle, desde que mantenhamos a calma diante dEle, desde que venhamos colocar diante dEle todas as situações, todos os problemas que vêm para nos afligir. Deus quer nos ouvir, Ele te ouve, Ele é um amigo verdadeiro. E como amigo verdadeiro, como pastor das nossas almas, Ele quer nos ouvir. E quando você fala, Ele ouve. E quando Ele ouve, Ele responde aquilo que você está necessitando. Nós temos aqui nessa passagem bíblica a história de um jovem chamado José, e você conhece muito bem, eu quero resumir a sua história, mas você sabe que José foi um jovem que teve sonhos, e os seus sonhos o levavam a perceber, nas interpretações, que ele um dia iria governar, que um dia ele estaria sobre os seus irmãos, governando os seus irmãos. O seu pai também teve a mesma interpretação, embora o seu pai, em um momento, não entendendo, veio a reprovar a José, dizendo a José: porventura, eu, tua mãe, teus irmãos, viremos a nos prostrar diante de ti? Houve como que uma repreensão de seu pai, por não entender o propósito de Deus para a vida desse jovem. Os seus irmãos, por não compreenderem, o invejavam pela maneira como José vivia, pelo seu modo de viver, pelo seu proceder, pelo seu bom comportamento. E os seus irmãos, como tinham costumes que não agradavam ao seu pai, a conduta daqueles seus irmãos não agradava aos seus pais, a palavra diz que seus irmãos o invejaram a ponto de venderem a José. Tramaram, planejaram mal contra a vida de José. Guarde bem essa palavra. Os irmãos de José tramaram, planejaram contra a vida deste jovem e o venderam. Eles queriam ver José bem distante, porque a sua presença fazia mal para eles. Aquela boa conduta, o bom viver de José, fazia com que eles se sentissem mal, porque havia um contraste da maneira de viver de José para a vida de seus irmãos. E tenha certeza disso. As pessoas que procuram ter um bom comportamento, as pessoas que procuram ter uma boa conduta, elas, de alguma forma, irritam aquelas pessoas que têm a tendência para a prática do mal, para a prática daquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. As suas obras se tornam reprovadas diante das obras daqueles que vivem diante de Deus, praticando aquilo que é justo e é reto. Por isso, muitas vezes nós também somos perseguidos, somos invejados, mas isso não é motivo para nos desesperarmos, porque há um Deus que cuida de nós. Atente para esta palavra. Há um Deus que cuida de nós e cuida muito bem. Ele protege, Ele livra e Ele faz prosperar. Tão somente mantenha calma. Se mantenha na posição que você está, a posição de justiça, a posição de retidão, a posição de um bom comportamento, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. José então foi vendido, mas lá onde ele foi vendido, no Egito, a palavra diz que ele estava na casa de Potifar, um grande oficial de Faraó. Mas vejam só como Deus faz. José agora está em um país distante, uma cultura diferente, um idioma que ele não entendia, mas a palavra diz, a palavra testifica, dizendo que em tudo que José colocava as suas mãos, Deus abençoava.
Atente para isso. Em tudo que José colocava as suas mãos, o Senhor abençoava. Não se desespere. Continue na presença de Deus. Confie em Deus. Prossiga. Não recue. Não retroceda. Diante dos desafios, diante das adversidades, tenha certeza que o Senhor está contigo. O Senhor está bem presente. E em tudo que você colocar as suas mãos, o Senhor vai abençoar. Tudo que você se prontificar para realizar, Deus fará prosperar. Há um Deus que cuida de nós. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. José amava a Deus. José tinha um bom relacionamento com o Senhor. Havia o temor de Deus no coração de José. E é isto que faz a diferença. Irmãos e irmãs, senhores e senhoras que me assistem nesse momento, há um Deus que julga com justiça, há um Deus que julga com equidade e com retidão. Nada passará despercebido aos olhos do Senhor. A justiça de Deus não é uma justiça terrena, a justiça de Deus é uma justiça eterna. A dimensão da justiça de Deus não pode ser comparada à dimensão terrena. É uma dimensão superior, é uma dimensão eterna. A justiça de Deus é uma justiça eterna. E no momento certo, Deus julgará as nossas causas, Deus julgará os nossos problemas, Deus julgará aqueles que vêm contra nós, que intentam mal contra nós. E tenha certeza, segundo a palavra do Senhor, serão envergonhados e confundidos todos aqueles que intentam mal contra os justos, todos aqueles que intentam mal contra os retos de coração, serão confundidos e envergonhados, é o que nos afirma a palavra do Senhor. José, em tudo que ele colocava as mãos, havia prosperidade, de tal modo que quando Potifar viu aquilo, a palavra diz que Potifar entregou a administração de todos os seus bens e toda a sua casa nas mãos de José. Você consegue perceber isto? Os seus irmãos intentaram mal contra esse jovem, mas agora Deus estava transformando em bem. Fiquem atentos à palavra de Deus, porque existem lições preciosas para nós. Muitas vezes nós estamos desfrutando das bênçãos de Deus, mas não estamos isentos das adversidades. José, nesse momento, estava sendo abençoado, estava desfrutando de uma dádiva de Deus, de um benefício da parte do Senhor. Mas em meio a todo aquele benefício, surgiu uma outra adversidade. Uma tempestade estava se levantando contra José, porque a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Estava querendo deitar-se com ele, relacionar-se com ele. Estava usando todos os métodos possíveis para seduzir a José. Mas José mantinha a sua postura diante do Senhor. Queridos, a razão de nós sermos prósperos e bem-sucedidos é a nossa postura diante de Deus. Guarde isso no seu coração. O nosso compromisso com Deus faz a diferença. A nossa sinceridade e a nossa fidelidade para com Deus faz toda a diferença. Porque o olhar de Deus está voltado para os retos de coração, para aqueles que praticam a justiça, para aqueles que têm prazer em andar diante da face do Senhor, obedecendo os seus mandamentos. O olhar de Deus está voltado para essas pessoas. Ele não retira o seu olhar. Ele está vendo todas as coisas. O que você está passando, a situação, a adversidade, não sei qual é a adversidade, qual é o problema, qual é a tempestade, a avalanche na tua vida. Eu só sei de uma coisa, a convicção que tenho no meu coração é que há um Deus que reina, há um Deus que julga a terra com justiça, há um Deus que faz com que os males se transformem em bens para a nossa vida. Há um Deus que faz com que
todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você está me assistindo agora, e você ama ao Senhor, você tem prazer em Deus, não se desespere, não desanime. Vou dizer mais uma vez a você, não recue, não retroceda. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que recua. Avance. O desafio está diante de você. Prossiga. Os gigantes estão se levantando, eles vão cair em nome de Jesus. Diante da tua postura, diante da tua disposição, diante da fé que você tem em Deus, os gigantes cairão por terra. As adversidades se transformarão em bênçãos para a sua vida. Creia. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo já têm essa experiência. Passaram por momentos difíceis, mas esses momentos foram transformados em bênçãos para a sua vida e para a sua família. Então continue crendo. Há um Deus que não falha. Deus é fiel. A sua fidelidade dura para sempre. Se Ele te convocou, se Ele te chamou para estar na presença dEle, confie, não tema. O Senhor fará com que você seja bem sucedido. Veja o que ocorreu. Essa mulher, vendo que não conseguia seduzir a José, um dia ela o acusou de ter praticado mal contra ela. Disse ao seu esposo que José tinha abusado dela, tinha tentado agredi-la, forçá-la a um relacionamento. José foi enviado para a prisão. Vejam só, queridos, alguém que está desfrutando de um momento tão bom, está administrando os bens do seu Senhor, agora é colocado em uma prisão. Isso seria para qualquer uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, que não tem calma em seu coração, que não tem confiança, convicção de que através dessa adversidade possa vir um bem, com certeza se desesperaria, gritaria, tentaria até tirar a própria vida. Mas nós vemos em José um moço com postura, com equilíbrio, que a paz de Deus está em seu coração. A paz de Deus é de grande importância para a nossa vida. A paz de Deus é de grande importância para a nossa mente e para o nosso coração. Se não tivermos a paz de Deus na nossa mente, nós vamos nos desesperar. Se nós não tivermos a paz de Deus em nossa mente, em nosso coração, nós iremos dimensionar os problemas. O problema às vezes não é tão grande, tão intenso, e nós então ampliamos, dimensionamos o problema e o tornamos um problema insolúvel, que não se pode ter uma solução. É isso que acontece na vida de muitas pessoas, a ponto de concluírem que tirar a vida é a melhor solução. Não, querido. Tirar a vida não é a melhor solução. Até porque a palavra diz que depois da morte segue-se o juízo. Haverá um julgamento no futuro. Então é melhor você aguardar em Deus, pedir o favor do Senhor, pedir o favor daquele que é o juiz de toda a terra, que um dia julgará o mundo com justiça e com equidade. É melhor pedir o socorro, a clemência desse Deus, porque ele é um Deus misericordioso, piedoso, compassivo. É um Deus que está sempre pronto a perdoar. E é isso que eu quero que você entenda através desta palavra. Há um Deus que faz com que tudo contribua para o nosso bem. Quem sabe esta aflição que você está vivendo, essa adversidade, é um chamamento de Deus, é uma convocação de Deus para que você se aproxime dEle. É uma convocação de Deus para que você tenha um relacionamento com Ele. Por isso a palavra diz que nós precisamos nos sujeitar a Deus. A palavra diz, resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Aí sim, você terá a vitória que você tanto espera e que você tanto necessita. Deus pode te conceder a vitória. Eu creio. Eu estou falando em uma convicção no meu coração de que Deus, nesse exato momento que você está ouvindo esta palavra, Deus é poderoso para te abençoar, para te favorecer e para te conceder a vitória que você está esperando. José não se desesperou. Veja que coisa maravilhosa. Na prisão, a palavra diz que ele alcançou graça diante do carcereiro. O homem que administrava o cárcere viu que José era diferente.
José não murmurava, José não os praguejava, José não blasfemava, estava sempre pronto a ajudar as pessoas, e ali ele manifestou, na prisão, ele manifestou o amor de Deus, cuidando dos prisioneiros. Ele chegou a um ponto de confiança que o carcereiro entregou as chaves do cárcere para José, aquele carcereiro que talvez não tinha descanso na sua vida, vivia talvez sempre irritado, nervoso, mal-humorado, mas através da presença de José, o carcereiro usou de bondade para com José, colocando em uma posição de destaque. Ele agora estava administrando o cárcere. Você consegue compreender isto? O Deus que faz com que o mal se torne em bem. Foi isso que José falou para os seus irmãos. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José teve a oportunidade de se encontrar com seus irmãos depois de tudo isso. Mas nesse momento José está na prisão, sendo abençoado pelo Senhor. Em tudo que ele coloca as suas mãos, o Senhor abençoa. Até o momento que Faraó teve um sonho, você conhece a história, não havia quem interpretasse, e José então tinha esse dom de interpretar sonhos e foi convocado para estar na presença de Faraó. Ao interpretar os sonhos e ao dar conselhos para Faraó, Faraó percebeu que aquele jovem era um jovem diferente. Havia naquele jovem o Espírito de Deus. Esta é a grande diferença entre aquele que tem o Espírito de Deus e aquele que não tem o Espírito de Deus. Malaquias, em seu livro, ele diz que outra vez vereis a grande diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma grande diferença. Aqueles que servem a Deus, há um brilho em suas vidas. Onde eles chegam, a presença do Senhor se faz também presente. A presença do Senhor é manifestada. A presença do Senhor é confirmada na vida daquela pessoa. Foi assim na vida de José. Quando ele deu uma interpretação, deu conselhos a Faraó, Faraó olhou para os seus súditos e disse: onde encontraríamos um homem como este, no qual habita o Espírito de Deus? Faraó percebeu que na vida daquele jovem havia algo diferente. O que era? A presença de Deus, a presença do Espírito de Deus. E por causa desta presença, a palavra diz que Faraó o constituiu governador de todo o Egito. José agora era governador. Os seus sonhos, que pareciam que tinham sido impedidos pelos seus irmãos, os seus sonhos estavam sendo realizados, estavam sendo confirmados pelo Senhor. Aquilo que Deus falou há anos atrás, estavam sendo confirmados. Ei, talvez seja essa a sua situação. Quando jovem, quando adolescente, você tinha sonhos no seu coração de alcançar algo. Você tinha objetivos, você tinha propósitos, mas vieram as adversidades. Os problemas surgiram e você se entregou. Você se rendeu aos problemas. Você se prostrou, se encurvou diante das situações e você foi vencido. Mas eu quero dizer para você hoje que há esperança para o teu futuro. Você se prostrou diante da adversidade, mas existe um Deus que pode te levantar. Existe um Deus que pode te erguer. Nesta hora, em nome de Jesus Cristo, tenha bom ânimo. Esforce-se diante da presença do Senhor. Levante-se em nome de Jesus. Tenha postura diante da face do Senhor. Se posicione. Deus é poderoso para fazer com que você venha ter de volta os seus sonhos e não somente ter de volta os seus sonhos, mas a concretização dos teus sonhos. E se não forem os mesmos sonhos, Deus pode te dar agora a concretização de coisas melhores, de obras maiores na tua vida. Deus é poderoso para fazer coisas maiores na tua vida. Foi o que Deus fez na vida desse jovem. Era apenas um apacentador junto com seus irmãos do rebanho de seu pai. Cuidava das coisas de seu pai, do bom andamento daquilo que seu pai possuía, mas agora estava passando por toda essa adversidade, mas soube enfrentar. Teve postura,
se posicionou, creu em Deus, mesmo diante da sedução de uma mulher que procurava seduzi-lo, ele se colocou diante de Deus. Como pecaria eu diante do meu Deus e diante do meu senhor Potifar, que colocou toda a sua casa em minhas mãos, a administração da sua casa. Ele teve confiança em mim, e eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus. Como eu pecaria contra esse Deus? Isso é posicionamento, isso é fé, isso é convicção. Não abrir mão da fé que está no coração. É isso que Deus quer de mim e de você. Não abra mão daquilo que Deus te deu, da fé, da convicção que Deus colocou no seu coração. Está vindo tempestade, está vindo como que uma avalanche sobre a minha vida. Não recue, não retroceda. Permaneça diante da face do Senhor, com integridade, com retidão. Deus é poderoso para transformar essa adversidade em bênçãos para a tua vida. José agora está governando. Houve uma fome na terra, os seus irmãos tiveram que sair de Canaã para ir ao Egito para comprar mantimento e se encontraram com José. Não conheceram a José. Mas quando José se revelou a eles, dizendo: eu sou José, a quem vocês venderam, eles ficaram como que mudos, ficaram perplexos diante daquela revelação. E agora José, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, com muita paz, ele diz aos seus irmãos: não temam, porventura estou eu no lugar de Deus? Veja só, querido, quando Deus te abençoar, quando Deus te fizer ser próspero, ter bom êxito, não olhe para os seus adversários com sentimento de ódio, de ira. Você não está no lugar de Deus para fazer isto. A ira e a vingança pertencem a Deus. Haverá um dia que Deus julgará todas as coisas. Mas seja amoroso, seja como José. José perdoou seus irmãos. José se colocou em uma posição de servo. Ele disse: estou eu, porventura, no lugar de Deus para julgar, para condenar? O próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, depois de ter sido maltratado, esbofeteado, chicoteado, ter as suas mãos cravadas, os seus pés também cravados com grandes pregos, mas naquele momento ele ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A nossa vitória, a nossa exaltação está em sermos misericordiosos e compassivos. A nossa elevação, a nossa exaltação da parte de Deus está em mantermos a calma, em mantermos a paz de Deus em nosso coração e sermos misericordiosos. Nisso está a nossa grande vitória. Deus nos exaltará, Deus nos fortalecerá e Deus mostrará aos nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. José, então, concluiu a sua fala dizendo aos seus irmãos: vocês bem tentaram contra mim, porém Deus o tornou em bem. É claro que nós não temos apenas adversidades humanas. Nós temos as adversidades através das circunstâncias. O próprio inimigo das nossas almas intenta o mal contra nós. Mas em tudo, tenha certeza, em tudo nós veremos o favor de Deus. Nós veremos em tudo as bênçãos de Deus para a nossa vida. Bênçãos abundantes. Bênçãos através da maturidade. Bênçãos através da habilitação, a capacitação para enfrentar os desafios, vencer os gigantes e chegarmos do outro lado com grande triunfo da parte de Deus para as nossas vidas. É isso que Deus quer fazer por mim, quer fazer por você e quer fazer por todos aqueles que temem ao seu nome e amam a sua palavra. Você crê assim? Se você crê, eu quero concluir esse trabalho orando ao Senhor e sempre fazendo aquele convite glorioso. Você que desistiu, você que se afastou da presença do Senhor, esse é o momento. O Senhor pode novamente te reerguer, te restaurar e renovar as tuas forças. Você que nunca teve uma experiência com o Senhor, está desejoso no seu coração, dizendo: pastor, eu quero ter essa experiência com o Senhor, o que faço? Creia no Senhor Jesus, é o que diz a palavra. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele tem bênçãos para a tua vida também. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço
por esse momento pregando a tua palavra e falando de um Deus que faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que te temem. Eu assim creio, Senhor, e assim tenho proclamado a tua palavra, crendo que tu és poderoso para fazer grandes obras nesse momento de oração, onde estiver alguém, Senhor, intercedendo, clamando, pedindo socorro. Eu te peço, abençoa, ordena a tua bênção, Senhor, a ordem vem de ti. A tua palavra diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para tudo sempre. Eu te peço, ordena agora a bênção sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão participando nesse momento, desse programa, ouvindo a tua palavra. Eu creio que, Senhor, que a fé que é por Jesus está sendo gerada em seus corações. Por isso eu te peço agora, manifesta toda a tua bondade, manifesta toda a tua misericórdia. E eu te peço que eles vejam, Senhor, a partir deste momento, tudo aquilo que veio de mal contra as suas vidas, se transformando em bem pelo teu grande poder, pela poderosa ação do teu Espírito Santo, agindo em favor deles, no nome poderoso de Jesus. Se alguém agora, Senhor, se voltando para ti, abençoa, recebe como sempre tu tens recebido, com os braços amorosos, com as mãos amáveis, conduzindo-as diante da tua face. Senhor, essas pessoas que nunca tiveram experiência contigo e agora estão confessando Jesus como Salvador, sejam agora também alcançadas pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Assim, Senhor, abençoa todos, abençoa teu povo, abençoa a tua herança. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe a sua casa, a sua família, desde agora e para sempre. Amém.